Será que a era das adaptações ruins de games acabou? The Last of Us quebrou essa maldição? Bora analisar nesse vídeo aqui se realmente é isso que tá acontecendo agora nesse momento. Bora tentar encontrar um padrão pra concluir se The Last of Us realmente marcou o fim daquelas adaptações horríveis de games, né? Que eu não sei se acabou não, hein? Mas vamos lá. Inestranhos, Peter aqui. Acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui também tá assistindo a série The Last of Us, né? Porra, a série tá sensacional. Conseguindo adaptar o jogo, assim, de uma forma que, em termos gerais, tá bem fiel ao material original. A série tá tão top que alguns estão chamando, inclusive, The Last of Us de a melhor adaptação de games dos últimos tempos. Já deve ter esbarrado com um comentário assim, né? Que conseguiu quebrar a maldição de adaptações ruins de games. Que game tem essa coisa, esse karma de não conseguir adaptar bem pra um live action. Será mesmo? Vamos conferir nesse vídeo aqui, mas depois de você se inscrever no canal. Mas se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo. Pra você, essa série quebrou a maldição das adaptações de games ruins? Ou pra você perdeu a linha, no começo tá melhor, agora tá pior? Nunca foi bom, foi outra série ruim de game? Comenta aqui, solta o verbo, manda ver, vamos lá. Bom, galera, assim, ó, The Last of Us, em termos gerais, é uma ótima adaptação, com uma história fiel ao game, né? Tendo, inclusive, algumas mudanças que ajudam pra gente ampliar a experiência de assistir a franquia, porque a gente conhecia a franquia pelo game. Pela série tá ampliando bastante o que a gente entende daquele universo, né? Afinal, são muitos elementos que o jogo tem na própria história que servem mais pra justificar o gameplay. Por exemplo, no trecho do jogo onde o Bill aparece, o enredo do jogo aqui basicamente justifica a gente ir atrás de peças de carro para poder avançar na história. O que leva a gente a um capítulo de gameplay onde a gente tem que enfrentar mais infectados enquanto a gente procura pelas peças. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Como na série não tem essa necessidade de justificar o gameplay, parte do enredo sofreu mudanças, é normal, lógico. Você não tá controlando o Pedro Pascal, né? Provavelmente foi por isso, inclusive, que aproveitaram a oportunidade de adaptar essa parte da história e trazer um subplot focado no Bill e no Frank. Por isso que eles trouxeram um pouquinho mais, tá agregando mais informações, entende? Independente de você ter gostado ou não do episódio, essa é uma das possíveis razões dessa mudança. Dessa coisa de não precisar justificar o gameplay. Fora trechos assim, tem coisas que a série tá introduzindo que tá até enriquecendo ainda mais o lore dessa franquia. Por exemplo, as gavinhas, que dão pros infectados uma mente coletiva, sabe? Todo mundo conectado na mesma mente. Ou até mesmo esses detalhes a mais que deram pra história dos caçadores quando o Joe e a Ellie encontraram o Henry e o Sam. Até a introdução da cidade de Jackson foi algo bacana, algo interessante pra gente, já que nos jogos a gente só vê a cidade no segundo game. Então é uma forma de estabelecer uma ligação maior entre a história do primeiro e do segundo jogo. Algumas dessas mudanças estão dividindo opiniões da galera, tô ligado nisso. Mas, no geral, o saldo é positivo, o que sobrou, mais, menos, vai no final, tá positivo. Então, assim, mesmo que a série tenha mudanças e certas coisas sejam diferentes do jogo, são mudanças que, na maioria das vezes, estão enriquecendo esse universo, tá agregando mais informação pra gente. Não duvide que eles coloquem as gavinhas no The Last of Us 3, por exemplo. Depois de tudo que eu falei, dá pra perceber que The Last of Us pode sim ser considerada uma das melhores adaptações dos games dos últimos anos. Mas será que a galera tá certa quando fala que The Last of Us quebrou a maldição das adaptações ruins em games? Na verdade, não é bem assim. Calma, galera, calma nessa hora. Vamos analisar essa parada, ok? Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote pra defender uma obra que a gente é fã. Ou, sabe o que acontece muito? Quando você percebe que tem muita gente atacando, você como defensor, porra, você vai pra defender com escudo, com espada, vai que nem uma guerra mesmo pra defender. Então você acaba virando defensor porque outra pessoa tá atacando. Isso acontece pra caramba, isso vai meio que no subconsciente. Mas assim, esse mercado de adaptações de games é conturbado pra caramba. Existe uma cacetada de adaptações que são horríveis. Quem é que não lembra de Mortal Kombat Aniquilação? Ou Super Mario dos anos 80? Hitman? E claro, né, o Resident Evil, tem todos os filmes de Resident Evil, né? Tem muito filme ou série que quando a gente vê como uma parada isolada, nem é necessariamente ruim, como é o caso do filme Warcraft, que tipo, não ficou fiel. Pô, mas eu adorei aquele filme, até, olha, de verdade. Até alguns filmes do Resident Evil, tá? Com a Mila Jovovich, eu gostei, mas não era aquela coisa fiel ao game, né? Então assim, esses filmes, Warcraft, Resident Evil, por mais que isoladamente sejam legais, bacanas, você tem gostado pra caramba, que eu sei que o Warcraft a maioria de vocês gostaram, né? Mas no quesito adaptação de game, realmente deixa a desejar bastante. E quando altera qualquer coisa do lore da franquia, altera pra pior, aí os fãs caem em cima, com razão. Mas isso não quer dizer que The Last of Us é a primeira adaptação boa dos games.
teve sim coisa boa que foi lançada antes. Por exemplo, o primeiro filme de Mortal Kombat, lá dos anos 90. Aquele filme é bom pra caramba. Outro exemplo mais recente é o Sonic. Os dois filmes do Sonic, pô, são uma das melhores coisas em adaptações de games que a gente já recebeu nos últimos tempos. Pô, uma experiência maravilhosa assistir Sonic no cinema, ou até, sei lá, assistir na tua casa. Se a gente for mais além ainda, incluir inclusive as animações nessa brincadeira, tira filme, bota só animação, pô, o buraco é mais embaixo, ainda aumenta as adaptações bacanas. Porque a gente inclui, por exemplo, as animações de Castlevania e Arcane. Tá sensacional isso, não tá? Tá certo que Castlevania deu uns moles nessas últimas temporadas aí, mas, pô, a animação é boa pra caramba. Arcane eu não vou nem falar, Arcane é uma obra de arte, é sensacional. E tem Resident Evil também. Os live action são fracos, como eu falei, né? Mas tem os filmes animados que são bem bons, são bacanas pra caramba. E são canônicos pros games. O que ainda é melhor, como eu falei, aumenta o lore da franquia. Enfim, a parada, galera, aqui, The Last of Us não foi a primeira adaptação boa de games. Isso é mentira. Teve sim boas adaptações no passado. E só de exemplos recentes a gente tem esses que eu falei. Sonic 1, 2, Arcane, Castlevania. Tem o Detetive Pikachu também, que foi bom pra caramba. Que mais? Tem os filmes animados, né? O Mortal Kombat Legends. E por aí vai, tem pra caramba. Uncharted também foi uma boa adaptação, apesar de não ter sido o top dos top. Você curtiu Uncharted? Eu gostei, tipo, não foi aquele, mas tipo, não foi ruim. E agora a gente tem The Last of Us, que conseguiu ser uma adaptação fiel ao jogo, mesmo com algumas coisas que dividiram opiniões. The Last of Us é uma boa adaptação de game, mas na real não dá pra afirmar que ela quebrou essa maldição de melhores adaptações. Mesmo porque, né, no momento agora que eu tô gravando esse vídeo, nesse momento agora, ainda não saiu nenhuma outra adaptação de games depois de The Last of Us. Tem Super Mario programado pra esse ano, o live action de Gran Turismo, tem Sonic 3, tem o filme do Borderlands, que eu acho que vai ser bom demais, Borderlands é alucinante. E tem muita coisa programada. E todos esses filmes e séries podem ser bons pra caramba, mas podem ser um fiasco total. Não seria a primeira vez que um filme ou série boa adaptando um jogo saiu e logo depois veio uma bomba. Um exemplo disso é que depois do primeiro filme do Sonic, veio o filme do Monster Hunter, que é completamente esquecível Monster Hunter. Acho que eu trouxe pra vocês aqui no canal, né? Enfim. Então assim, não tem como dizer que The Last of Us marcou o fim das adaptações ruins de games. Bora torcer pra que não. Mas não vamos ficar muito empolgados também, né? Mesmo porque tem Mortal Kombat 2 vindo aí, tem um novo filme de Silent Hill. Bora torcer pelo melhor, mas é bom a gente se preparar pro pior, lógico. E com sede, pode sair de lá com a boca seca, né? Mas e você, o que você acha? Acha que The Last of Us tá superestimado, subestimado? O pessoal tá elogiando muito ou tá elogiando pouco? O que você acha dessa série? Falhou em alguma coisa? Foi por algum caminho que você acha que não deveria ter ido? Ou acertou do início ao fim? Manda ver no comentário porque é muito importante. Mas tem que se inscrever. Toca aqui agora, se inscreve que eu vou continuar cobrindo. Tem análise. Pô, tem tudo chegando pra vocês. O que é isso? O que vocês quiserem tem. Você pede que é isso, você quer tá aqui ó, pra você. Obrigado, galera. Obrigado de coração. Tá aqui por você, é bom demais. Até a próxima. Fui!